aprendeu aqui ao longo dessas 3 quartas-feiras que já se passaram, não é, como você vencer o poder do inimigo. Você teve aqui o privilégio de ouvir coisas que muitas pessoas ainda não têm conhecimento, porque o Evangelho nem chegou ainda na mão dessas pessoas. E você teve conhecimentos sublimes aqui, né? Conhece o seu adversário, sabe a sua maneira de agir, como que ele age, né? E hoje nós vamos deixar Deus tratar conosco e ouvir Deus falar conosco a respeito justamente das armas espirituais, não é, para nós vencermos o poder de Satanás, né? As armas espirituais para vencer com Jesus o poder de Satanás, não é? Esse vai ser, então nós vamos nos nortear dentro disso, porque quem é que não quer vencer, não é, o adversário? Eu disse aqui que ele já é vencido, não é? Já foi cumprida a palavra de Deus, mas ele continua blefando, não é? E por conta desse blefe dele aí, muita gente ainda está sendo, não é, dominada por ele, pela força dele, né? Mas nós que conhecemos a palavra, nós que já entendemos que ele está vencido, porque a cabeça dele já foi esmagada, Deus já cumpriu o que prometeu para nós através da cruz do Calvário. Então nós precisamos ter conhecimento para ajudar pessoas e também para poder nós nos preservarmos, não é, de todo e qualquer engano do nosso adversário com relação à nossa vida. Eu diria que há muitas armas espirituais que nós poderíamos fazer uso para derrotarmos o diabo. Muitas, não é? Várias armas. Mas eu quero aqui pontuar algumas e pedir para que você fique bastante atento, porque ontem eu estava pregando numa igreja e uma pessoa me procurou depois de ministrar a palavra. Eu estava dando uma palestra para casais e no término a pessoa me procurou e contou uma história, um fato que estava acontecendo com ela e seu esposo, e eu identifiquei que era uma intervenção maligna, que o diabo estava trabalhando no seio daquela família, e recomendei a essa irmã essa arma que eu vou falar daqui a pouco. Quando eu recomendei a arma, ela falou: não, mas a igreja que eu congrego, a gente não faz isso, a gente nem é ensinado a fazer isso. Como é que pode, né, pessoas estarem, né, aquém de armas espirituais para poder vencer o inimigo, porque ainda tem igrejas que não conseguem ensinar determinadas coisas tão importantes, né? Então há muitas armas para que a gente possa derrotar o inimigo. Guarde todas elas, anote, escreva, porque em qualquer momento da sua vida, da sua história, você vai precisar. Fique bem certo do que eu estou dizendo, você vai precisar. Não é? O nosso adversário não está para brincadeira, não é? Ele está trabalhando, não é, para que a gente seja completamente vencido e derrotado. Quando a gente olha para a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11, todos vocês, eu acredito que já fizeram a leitura desse capítulo. Esse capítulo aqui trata da tentação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelo inimigo. O Senhor Jesus, depois que ele foi batizado, que ele recebeu o Espírito do Senhor sobre ele, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo nosso adversário, pelo diabo. Aí ele enfrentou o diabo ali, cara a cara. E a palavra de Deus é clara que o nosso Senhor Jesus estava 40 dias sem comer, 40 dias, não é, em propósito, em jejum, quando o inimigo se manifestou, não é, diante dele, e ele não vacilou não, né? O diabo não vacila quando ele quer derrotar, na verdade, e ele não fez nada, né? A primeira pancada foi justamente na maior necessidade que Jesus estava tendo naquele momento, que era de pão, né? O inimigo já foi mesmo para derrubar. Ele não ofereceu o reino para Jesus antes, nada. Ele vai primeiro na maior necessidade que o nosso Cristo estava tendo, que era comer. Ele estava com fome, estava com fome, não é? E
Se tu és um filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E quando você olha para toda essa passagem que a gente não vai ler, você percebe que o nosso Senhor Jesus Cristo, nessa ocasião, ele vence o inimigo através do poder da palavra. Poder da palavra. Ele vence através do poder da palavra. Eu queria ouvir você falar, repetir isso comigo. Jesus vence pelo poder da palavra. Quer dizer, ele vence pelo poder da palavra de Deus, porque ele diz para o inimigo: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, está escrito. Ele está usando a palavra. Daí você entender por que o inimigo ele procura impedir você de ter comunhão com a palavra ou de se aproximar da palavra. Aí você entender que quando você pega a Bíblia para ler, bate um sono em você e você não consegue ler às vezes um capítulo sem cair sobre a Bíblia e dormir. Aí você entender por que o inimigo, quando chega na hora da ministração da palavra na igreja, ele faz coisas inacreditáveis para tirar sua atenção. Não é? Há pessoas que podem dormir o dia inteiro, dormem o dia inteiro, vem para a igreja à noite, quando chega no momento da palavra, bate um sono que ele não sabe de onde vem. O que é isso? Não é? São ingerências do inimigo, a manifestação do inimigo. Para quê? Para fazer com que você não fique atento à palavra, porque ele sabe que através da palavra você pode vencê-lo. Pode vencê-lo. Eu sempre digo para os irmãos lá na igreja: o nosso Deus, ele não se move em nossa direção por conta daquilo que nós necessitamos. Jesus não te cura porque você está enfermo. Jesus não abre porta para você porque você precisa de uma porta. Jesus não batiza você com o Espírito Santo porque você quer ser batizado no Espírito Santo. Tudo que ele faz porque está escrito. Tudo que ele faz porque está escrito. Se ele deixou escrito que faz, ele faz. Se ele deixou escrito que abre, abre. Se deixou escrito que fecha, fecha. O inimigo sabe que Deus faz por conta do que ele deixou escrito. Então, por isso que o inimigo, ele procura muitas vezes, fazer você se afastar da palavra. Se afastar da palavra. Muitas vezes ele trava uma luta com você, de vez de você ter Bíblia na boca para rebater o seu ataque, você tem qualquer coisa menos Bíblia. Você está com a sua cabeça cheia de coisas que você enche lá através de novela, através de telejornais, essas coisas que não prestam. Daí quando o inimigo bate contra você, o que acontece? Você tem palavra para poder combatê-lo. Aí por isso a gente vê muitas pessoas hoje sendo muitas vezes vencidas pela força do mal. Então por isso a necessidade da igreja, ela ser uma igreja que esteja voltada para os ensinos da palavra de Deus. Você não pode colocar a sua cabeça no travesseiro sem ler a palavra de Deus. Você não pode colocar a sua cabeça no travesseiro sem ler a palavra de Deus, sem ler o versículo da Bíblia Sagrada, sem meditar nele, se você quer vencer o inimigo, porque Jesus venceu pela palavra. Jesus venceu citando a palavra. E o diabo lutou contra ele também usando a palavra. Então você tem que saber que uma das armas é a palavra de Deus. Posso ouvir glória a Deus por isso? Você entendeu o que o Senhor está dizendo agora? Qual que é a primeira arma para a gente vencer o poder de Satanás? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Ela é uma poderosíssima arma. Agora há um outro texto da palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 9, e versículo 28 e 29. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. O que está acontecendo aqui? Jesus estava no monte orando. No pé do monte estavam os seus discípulos e chega um pai com um filho.
esse filho desse pai, o demônio pegava esse menino. Pegava esse menino e jogava esse menino muitas vezes na água, no fogo, tentando matá-lo. E esse homem, então, certamente ouvindo falar de Jesus e seus discípulos, traz esse menino para ter um encontro com Jesus, para que esse menino fosse liberto. Mas quando o pai chega, Jesus não está, porque Jesus está lá em cima do monte orando. E ele pede socorro para os discípulos. No entender do contexto da passagem, os discípulos não conseguiram fazer absolutamente nada. E nisso Jesus está descendo do monte. Quando Jesus desce do monte, encontra eles discutindo. E daí, eu não sei qual é o assunto que estava em discussão. Talvez está dizendo, por que será que a gente não conseguiu? Eu não sei, a gente não sabe. Mas eu sei que Jesus chega e diz o seguinte: o que é que vocês estão discutindo entre vocês? Daí o pai do menino está presente e diz: Senhor, eu tenho meu filho, conta a história para ele. E daí ele diz para o nosso Senhor Jesus Cristo: se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-nos, ajuda-me. E o Senhor diz: se eu posso, né? Ele diz: tudo é possível ao que crê. E daí o Senhor pega, dá uma ordem para aquele espírito mau, quando só pede para trazer o menino: traga o menino aqui para mim. Quando o menino vem na direção de Jesus, o espírito já toma ele, joga ele no chão e o menino já é liberto. Quando Jesus chega em casa, os discípulos então vão perguntar para ele por que eles não tinham conseguido expulsar. Daí Jesus respondeu para ele: vocês não conseguiram expulsar porque essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então existem demônios que agem no relacionamento conjugal, existem demônios que agem no emprego, existem demônios que agem na sua vida em particular, existem demônios que agem nas suas finanças, que são espíritos malignos que você só vai conseguir se livrar dele através da oração do jejum. É uma espécie de demônio que só sai com oração e jejum. Então, quando eu perguntei para a irmã precisa fazer um sacrifício de jejum, porque essa guerra aí é uma guerra espiritual e o diabo está querendo destruir. Mas a minha igreja não jejua, a nossa igreja não é ensinada a jejuar. Então, igreja que não jejua é uma igreja fadada a ser marionete do diabo, a ser uma igreja fadada, a ser derrotada pelo inimigo. Pastor Nilson, ele não pode deixar a igreja passar muito tempo sem um propósito sério de jejum. Sério, colocar a igreja toda para jejuar. Por quê? Para que Deus possa dar força para que algumas espécies de espíritos malignos, eles sejam repreendidos. Eles sejam repreendidos. Às vezes a gente olha para crente que não ora, não faz nenhum tipo de sacrifício, e daí quando o inimigo se apresenta, ele vai correr atrás do pastor. A Bíblia diz que expulsar demônio, curar enfermo, não é privilégio de pastor. A Bíblia diz que expulsar demônio, não é curar os enfermos, é privilégio de quem acredita no poder de Jesus Cristo, e aqueles que acreditam no Evangelho de Jesus. Então, se muitas vezes acontece na sua casa e você não está tendo, às vezes, nem força para que esses espíritos malignos saiam da sua casa, estejam ali atrapalhando, é porque você não está tendo na sua vida sacrifícios de jejum e nem tem orado. A oração na vida de um crente é indispensável como o oxigênio é para a nossa vida biológica. Para mim, crente que não ora, crente que não respira. Crente que não respira, para mim, é um crente morto, espiritualmente falando. Você tem que orar. Você tem que orar. Mas pastor, eu não tenho tempo para nada. Como eu não tenho tempo? 24 horas, será que não sobra tempo? Se você não tiver tempo para dobrar os joelhos, ore sentado. Se você não tiver tempo para orar sentado, ore deitado. Se você não tiver tempo para orar deitado, ore dirigindo. Se não tiver tempo para orar dirigindo, ore enquanto você vai para o seu trabalho. Mas fale com Deus, ore, fale com o Senhor, converse com Deus, para que você possa vencer as obras do mal. Agora a gente vê, irmão, você não tem ideia que Deus tem para a sua vida. Muitos crentes não têm ideia da dimensão das coisas que Deus tem para a vida dele,
em todos os aspectos, tanto no aspecto espiritual, como emocional, como material. Os irmãos não têm ideia do que Deus tem para fazer por nós. Daí, às vezes a gente fica olhando para a vida de outras pessoas e fica falando, ó, fulano já tem isso, Beltrano já tem aquilo, fulano está assim, fulano está assado. Quer dizer, a vida boa que qualquer pessoa tem, Deus tem melhor para você, porque se Deus foi preparar o céu para você, o que é as outras coisas para Deus aqui para você? Mas para que você tome posse dessas coisas, não é? E não venha com essa história de dizer, não, pastor, sabe o que é? É porque a gente mora numa cidade, que a cidade é isso. Tá? Deus não tem compromisso com lugar, Deus tem compromisso com pessoas. Deus não tem compromisso com um pedaço de terra. O Senhor tem compromisso com pessoas. Ele tem compromisso com você. E se Ele tem compromisso com você, Ele abençoa você em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar. Esse negócio, eu vou mudar para São Paulo, eu vou mudar para lá, eu vou mudar para colar, porque daí talvez vai melhorar minha vida. A sua vida melhora na intensidade da tua intimidade com Deus. Quanto mais íntimo você for com o Senhor, mais abençoado você será. Posso ouvir o glória a Deus por isso? Qual que é a primeira arma para a gente derrotar o inimigo? A palavra de Deus. Qual que é a segunda? Oração e jejum. Oração e jejum. Aleluia. Oração e jejum. Então, o pastor que ora, um pastor que faz sacrifício de jejum, é um pastor que cuida bem do rebanho. É um pastor que cuida bem. Um obreiro que jejua, um obreiro que ora, é um obreiro que quer bem a igreja do Senhor. Amém, assim ou não? Amém. Em Marcos 16, 17, a gente encontra aí o texto dizendo o seguinte: esses sinais acompanharão os que creem em meu, os que creem, 2 pontos, em meu nome farão o quê? Expulsarão demônios. Em meu nome expulsarão o quê? Demônios. Quer dizer, a outra arma poderosíssima contra a força do mal é o nome de Jesus. É o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, e às vezes esse nome que é tão maravilhoso, soberano, poderoso hoje, está fadado até o esquecimento na igreja. Eu fui, uma certa ocasião, eu estava ouvindo um programa de rádio, voltando para casa, depois de ministrar numa igreja, e eu fiquei bobo, o número de vezes que aquelas pessoas estavam fazendo para aquele programa de rádio, citou o nome do pastor da igreja que o programa estava vinculado, e o número de vezes que eles citaram o nome de Jesus. Quer dizer, o poderoso nome de Jesus hoje está fadado, está abaixo de nome de homens. E na hora H, minha querida irmã, na hora H, meu querido irmão, clame por nome de qualquer homem ou mulher da terra, que você tiver cara a cara com o diabo, que você vai ver o que vai acontecer. Ele vai dar risada de você e vai passar por cima de você. Porque na hora que você precisar, é o poder do Jesus. Aleluia. Eu, uma certa ocasião, fui convidado para pregar numa igreja lá perto de São Miguel Paulista. E eu me perdi. E daí eu parei para perguntar para uma pessoa. E quando eu parei para perguntar, eu abri o vidro do meu carro, que eu olhei para a pessoa, alguma coisa que ficou no meu coração, que eu estava diante de um mau elemento. Mas eu já tinha aberto o vidro e fiz a pergunta para ele, aonde ficava a Avenida Amador Bueno da Vigo. Acho que eu nunca vou esquecer dessa avenida por conta disso. Daí ele olhou para mim e falou assim: eu estou indo para lá, cara. Quando ele falou, estou indo para lá, o meu desejo é o seguinte: eu pensei comigo, rapidamente, se esse sujeito passar por trás do meu carro, vai fora. Mas se ele passar pela frente, não vai dar, porque senão eu vou ter que atropelar ele. Aí ele falou, me leva para lá, e eu deixo você lá.
Falei, tudo bem. Passou pela frente do carro e entrou no carro. Ele entrou no carro e quando ele entrou no painel do meu carro, naquela época, eu tinha um adesivo com a inscrição Jesus, esse nome tem poder. Daí quando ele entrou, ele falou assim para mim, cara, você acredita que esse negócio aqui tem poder mesmo, que esse nome tem poder? Eu falei, eu só acredito muito, muito. Daí ele falou assim para mim, então hoje nós vamos ver se esse nome tem poder. Aí eu falei, por quê? Não, vamos ver, você disse que tem poder, não tem? Eu falei, tem poder. Então vai, então toca. Ele falou, toca. Quando ele mandou tocar, eu toquei, né? E comecei a fazer uso do nome do Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo o mal que está na vida desse homem contra a minha vida. Senhor, eu estou indo ministrar a tua palavra. Eu comecei a clamar. Daí ele falou assim para mim, ei, cara, você está com esse ar-condicionado ligado? Era um Chevette, naquela época não existia ar-condicionado, acho, no carro. Você está com o ar-condicionado ligado aí? Não. Está com o ar quente ligado? Não, não estou com o ar quente. Por que está esse calor aqui dentro? Não sei, cara, eu estou bem aqui. Não, está muito quente esse negócio, para esse negócio. Eu parei na hora. Ele abriu a porta e saiu correndo. Não sei onde ele está, deve estar correndo até hoje. Mas o que é isso? É o poder do nome de Jesus. Eu fazia um trabalho na casa de detenção, quando a casa de detenção era na Cruzeiro do Sul. Eu ia todo domingo para a casa de detenção evangelizar. E evangelizei um moço, ele, Ovaldo, era o nome desse moço, estava preso porque tinha baleado um policial e matado um policial. Estava ali falando do Evangelho de Jesus Cristo para aquele moço. E ele se rendeu a Jesus. Ele se rendeu a Jesus. E todas as vezes eu ia visitá-lo e ele contava umas coisas que Deus estava fazendo por ele. Nós participávamos do culto que havia da igreja lá dentro da casa de detenção. Um domingo eu cheguei e ele estava muito triste. Eu perguntei para ele, o que está acontecendo? Aí ele contou uma história que estava acontecendo dentro da cela onde ele estava com o cabeça da cela. Ele disse que o indivíduo tinha tentado contra a vida dele naquela semana. E ele tinha escapado assim por uma obra de milagre. Aí ele falou assim, agora esse camarada quer fazer de mim mulher dele dentro da cela. E eu estou desesperado, não sei o que eu faço. Eu falei, eu vou te ensinar uma arma. Qual é a arma? Se esse homem se levantar contra você, na noite, na madrugada, você vire-se para ele, aponta o dedo para ele e diga para ele só essas palavras: eu te repreendo em nome de Jesus. Repete, e ele repetiu: eu te repreendo em nome de Jesus. Então, o tempo que eu fiquei lá, junto com ele, naquele período que ele ficava falando: eu te repreendo em nome de Jesus. A tristeza saiu do coração dele e ficava: eu te repreendo em nome de Jesus. Passava um pouquinho e olhava para mim: eu te repreendo em nome de Jesus. Tudo bem, terminou o meu período, eu fui embora, não é? E normalmente ele mandava uma carta para a gente toda semana, contando o que estava acontecendo no meio da semana, e às vezes até pedindo alguma coisa para que a gente levasse no domingo, né? E naquela semana ele não mandou nada, mandou nenhuma carta. E quando chegou no domingo, que nós chegamos lá, era demarcado a área que eles ficavam. A gente não podia entrar com um determinado tipo de roupa, ou tonalidade de cor pelo menos, porque todos eles ficavam com a roupa da mesma cor, porque no caso de um mutim, acontecia, era bala para quem tinha roupa bege na época. E eu cheguei, eu me estranhei tudo isso, mas quando eu estava chegando naquele corredor, muita gente, mãe, parente e tal, e eu vi que ele estava procurando a gente assim entre os demais presos.
Eu nem tinha chegado próximo da marcação que tinha para chegar entre eles. Ele me agarrou pelo pescoço, me abraçou e começou a girar comigo, como se dançando assim, dizendo: Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, e beijando meu rosto: Jesus é maravilhoso. Eu, rapaz, para, no meio daquele monte de bandido preso ali, né? E ele fazendo toda essa festa. Eu falei: mas o que foi que aconteceu? Ele falou: olha, foi na terça para quarta-feira da madrugada, eu estava deitado na cama, o camarada chegou e falou: ó, hoje você vai dormir comigo. Eu saltei na cama. Ele falou: ó, você fica quieto, porque senão eu vou te matar. Aí eu fiz aquilo que o senhor falou, apontei para ele e disse: eu te repreendo em nome de Jesus. Ele saiu do chão, bateu na grade e caiu sentado. E o barulho que foi feito despertou o carcereiro. Veio o carcereiro, viu ele caído no chão, cabeça estourada, porque bateu na grade da cela, né, e caído no chão. E quando o carcereiro chegou, perguntou o que estava acontecendo, e ele falou: foi esse sujeito. Eu falei: não foi nada, eu só repreendi ele em nome de Jesus. E o carcereiro falou: tá vendo, você vai brincar com esse pessoal que fala desse Jesus aí, olha aí no que deu agora. E olha, melhor agora, eu vou botar uma coisa para o senhor, melhor. Eles me tiraram naquela madrugada mesmo, naquela cela, e agora eu estou numa cela que só tem crente lavado e regenerado. Sabe o que é isso? Poder do nome de Jesus contra toda a força do mal. O nome de Jesus no céu, aleluia, ele é reverenciado. Aqui nessa terra, ele é adorado, ele é respeitado. Não estava no meio do culto. Levante e fica, parei com Jesus. Só um pouquinho. Vai por terra, porque nada pode subsistir o poder do nosso Deus. Nada pode subsistir o poder do nosso Senhor Jesus. Mas também há uma passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 1, que diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo. Certamente, se fosse para enfrentar o inimigo e o nosso Senhor Jesus não estivesse primeiro cheio do Espírito Santo, certamente ele não ia conseguir vencer o inimigo. Porque o inimigo é o ser espiritual. E nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo hoje, essa pessoa tão maravilhosa da Trindade, ou da Trinidade, ela está sendo esquecida. Está sendo esquecida a ação do Espírito Santo no seio da igreja. As pessoas não estão tendo mais o cuidado de manter o Espírito Santo dentro de si. Eu ouvi alguém dizer esses dias algo que me agradou muito, que Deus precisa de uma família, Jesus precisa de um corpo, e o Espírito Santo precisa de um templo, e nós somos esse templo do Espírito. Nós somos o templo do Espírito. E eu vou ser claro com os meus amados irmãos: o inimigo, ele conhece um crente que está cheio do Espírito e um crente que não tem nada do Espírito de Deus. Ele sabe. E aqueles que são cheios do Espírito Santo, é uma barreira tremenda para ele, porque ele sabe que o Espírito Santo é o poder de Deus em nós. É o poder de Deus em nós.
Então procure encher-se do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Busque o batismo do Espírito Santo. Busque o batismo do Espírito Santo. Para que o inimigo não venha, lograr êxito na sua vida. Lograr êxito na sua vida. Eu lembro de uma historinha que eu ouvi, não sei se essa história foi verdade, mas pode ter sido sim, porque quem contou de cima do altar. Eu não acredito que estava mentindo. Essa pessoa estava contando de um irmão que recebeu um presente de um membro da igreja, e esse presente parece que era uma blusa, e essa blusa não serviu para aquele irmão. E a pessoa que deu o presente deu para o irmão o endereço, a loja, para que ele fosse lá trocar. E ele foi. Quando ele chegou lá, disse que a pessoa que atendeu ele era um turco, e dizia o seguinte: não compraram esse blusa aqui, mas a pessoa comprou e deu de presente para mim. Não, é enganado, não compraram esse blusa aqui. E aquele homem começou a constranger o irmão. E o irmão começou a orar, começou a perceber que o inimigo estava querendo, lograr êxito sobre ele. E ele começou a clamar a Deus. E Deus tomou ele em mistério, tomou ele em línguas estranhas. Ele começou a falar em línguas estranhas, começou a falar na frente do homem, do dono da loja, foi falando em línguas estranhas. E de repente o outro falou: tá bom, pode parar, porque não falou que era Patrício? Por que não falou que era Patrício? Vamos trocar a blusa foi comprada aqui mesmo, vamos trocar a blusa. Você percebe? Deus tomou aquele homem na língua daquele indivíduo para falar alguma coisa para ele que nem ele sabe, mas para o inimigo ser derrotado na intenção que ele tinha. Aleluia. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, o inimigo jamais vai lograr êxito sobre essa pessoa. Por isso, essa guerra do inferno contra a igreja, para a igreja não buscar, não ter afinidade com o Espírito Santo. Você entendeu? Diga amém. Amém. Uma outra coisa que o texto diz, Apocalipse 12, 10, 11. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Aqui é Apocalipse final das coisas. Foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Veja que duas coisas importantes: o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo. Esse sangue, ele defende você de ações malignas. Tempos atrás era comum você ouvir um irmão na rua dizendo: Senhor, me cubra com o teu sangue, me cubra com o teu sangue. Todas as vezes que eu chego na minha casa, o horário que eu chego, eu assomo o portão e digo: Senhor, me cubra com o teu sangue. Talvez na eternidade eu vou ver o número de vezes que o inimigo tentou contra a minha vida quando eu estava chegando na minha casa com a minha família, e o sangue de Jesus Cristo nos protegeu. Só nem. Mas eu não deixo de falar: Senhor, me cubra com o teu sangue, me cubra com o teu sangue. Por quê? Porque isso é uma proteção contra as forças do mal. Uma menina congregava conosco lá, quando eu congregava lá na cidade do bairro Perus. Terminou um culto de mocidade, ela ficou conversando um pouco, foi um tempo a mais na igreja, e ela foi muito tarde para casa. Muito tarde para casa. E a caminho da casa dela, ela se deparou com uma roda de rapazes que estavam na frente dela. E ela teve a percepção que aqueles rapazes iam fazer mal com ela. Ela teve
a sensibilidade que aconteceu alguma coisa com ela. Aconteceu alguma coisa com ela quando ela passasse por aquele sapato. E certamente, quando a gente tem essa percepção, é porque o inimigo está usando pessoas para te atacar. Então o inimigo certamente estava armando uma para aquela moça através daqueles rapazes. Ela começou a clamar: Senhor, me cubra com o teu sangue. Senhor, me cubra com o teu sangue. Isso acontece no sábado à noite, ela dá o testemunho domingo à noite no culto. E no testemunho ela diz assim, que ela começou a clamar: Senhor, me cubra com o teu sangue, me cubra com o teu sangue. E ela diz que quando ela foi se aproximando deles, um deles disse o seguinte: não, pintou sujeira, ela está acompanhada, pintou sujeira, ela está acompanhada, pintou sujeira, ela está acompanhada, para. Glória a Deus. Ela está acompanhada. Eu não sei o que eles viram, mas eles viram que ela estava acompanhada. Por conta do quê? Do poder do sangue de Jesus. Clamar pela proteção do sangue de Jesus. Clamar pela proteção. Não é? Isso é muito importante. E também, irmãos, outra coisa aqui, palavra do testemunho dela. Se existe uma coisa que você bota o diabo para correr, é o teu caráter. Caráter. O cristão tem que ser um homem de caráter. O muçulmano, se você for falar do evangelho para ele e ele descobrir qualquer deslize de caráter seu, ele não fala mais com você. Ele não te dá mais oportunidade de ouvir o evangelho da sua boca. Então o nosso caráter, o nosso testemunho, ele tem que ser um testemunho impecável. Impecável. Não foi uma ou duas ou três vezes que eu fui expulsar o demônio da boca de alguém e o inimigo quis manchar o meu caráter. Quer dizer, se eu não tenho conhecimento e Deus tem conhecimento do caráter, o inimigo ia dar risada e não ia sair. Eu lembro da história do meu irmão, que ele estava evangelizando na roça e andando muito, com muita fome. Ele chega uma hora lá e ele passa por um lugar e vê um pé de manga e bate na casa onde tinha o pé da manga lá para pedir para a pessoa dar manga para ele poder matar a fome que ele estava sentindo. Bate, ninguém atende. Ele resolve entrar dentro da casa e pegar 2 mangas. Pegou 2 mangas, comeu a manga, foi embora para a igreja. E quando chegou na igreja, na hora que ele foi ministrar, o demônio pegou a pessoa. Ele foi expulsar o demônio falou na boca daquela pessoa. Você pensa que eu não vi você roubando aquelas mangas? Daí aquele irmão disse para o diabo assim: eu sei que você viu, Deus também viu, mas a única coisa que você não sabe é o que está aqui dentro, que Deus sabe. E eu falei para Deus que na volta eu ia passar na casa para dizer para a pessoa que eu tinha tirado do pé de manga 2 mangas. Por isso agora bate em retirada do corpo dessa pessoa. E o diabo teve que ir embora, porque de fato era a verdade. Aleluia. Você está entendendo? Então o diabo, irmão, ele quer mexer com o teu caráter. Porque se ele fragilizar o teu caráter, sabe, vai expulsar demônio, não é com cheque na praça sem fundo, vai expulsar demônio, vai com uma vida, faz, e você vai ver o que vai acontecer com você. Então, não é, o testemunho é uma coisa muito importante. Outra coisa importante, vocês estão guardando tudo, né? Daqui a pouco eu vou perguntar quais são as armas, hein? Efésios 6:11. Vistam o quê? Todo o quê? Armadura. Vamos lá, 1, 2, 3, bem bonito, vamos lá? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos continuar. Com o cinto da verdade,
vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quantos de vocês acham que vocês estão com toda essa armadura aí? Levanta a mão quem está com toda essa armadura aí. Entenderam a pergunta? Eu vou fazer de novo. Quantos irmãos que estão aqui dentro têm convicção que estão revestidos com a armadura de Deus aqui? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Talvez a dificuldade para você dizer se você está ou não é entender. Eu vou te dizer, óbvio, você falou para que seja cingido com o cinto da verdade. Está certo. Se você é uma pessoa mentirosa, que está sempre praticando mentira, a couraça não está em você. Você tem que ser da verdade, porque Deus é da verdade. Se você é uma pessoa que não está com a couraça da justiça, ou seja, você não age com justiça, ou seja, você acha que as suas atitudes com relação a você mesmo, com relação a Deus, com relação ao próximo, são atitudes justas? É justo o culto que você dá a Deus? É justo o que você tem feito pelo teu próximo? Quer dizer, se você não age com justiça, obviamente você não está revestido com a armadura de Deus. É justo, por exemplo, o que você tem feito quando uma pessoa bate no portão da tua casa e diz assim para você: tem alguma coisa para mim comer? O que você tem feito? O que você tem dito? O que você fala para essas pessoas? E se bateu 1, 2, 3, 4 vezes no portão da tua casa, o que você vai dizer? Quer dizer, se você não tiver com a couraça da justiça, obviamente você está sem armadura. Se você não tiver calçado com o evangelho da prontidão do evangelho da paz, ou seja, pronto para anunciar, pronto para falar, pronto para aproveitar as oportunidades conferidas a você para falar do evangelho de Jesus Cristo e da paz, você está vulnerável. O escudo da fé é o que nos protege dos dardos inflamados do nosso inimigo. O inimigo lança dardos de mentira na sua mente. Agora, o escudo da fé que me protege, o inimigo diz: não vai dar, você não vai conseguir. Mas se eu estou protegido com o escudo da fé, mas quem é você para dizer que não vai dar, quando eu tenho um Deus soberano que é meu Pai e que é poderoso para fazer todas as coisas? Eu estou protegido pelo escudo da fé. Agora, se isso não há, se não está com o capacete da salvação, ou seja, não é a convicção plena que o teu nome está escrito no livro da vida, se você não tem o Espírito, ou seja, a palavra de Deus, obviamente você está sem armadura, então você é vulnerável. Quem que entendeu aí tudo que foi dito até aqui? Levanta a mão de glória a Deus. Glória a Deus. Qual que é a primeira arma? Palavra de Deus. E a segunda? Oração de Jesus. E a terceira? Nome de Jesus. E a quarta? Cheio do Espírito Santo. E a quinta? Sangue do Cordeiro. E a sexta? Armadura de Deus. Coisa maravilhosa. É isso que me agrada na igreja. É quando a igreja está aprendendo. Agora, amados, todas estas armas, todas, agora é a parte principal. Todas estas armas, elas perdem a sua eficácia se você, se eu, nós não obedecermos 2 ordens que são dadas por Deus. Repita: ordens. Ordens. Mais uma vez, ordens. Ordens. E quais são essas 2 ordens? Elas estão
escritas no livro de Tiago, no capítulo 4 e no versículo de número 7. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Portanto, submetam-se, sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Em outra tradução, diz sujeitai-vos. Então, na nossa diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Vamos lá, de novo, vai. Portanto, submetam-se a Deus, e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Agora, se a resistência do diabo for desse jeitinho que vocês estão lendo aí, o diabo vai dar risada com você. Vai, gente. Vamos falar como crente, lavado, redimido no seu poder. Vamos falar como, né, como você fala lá quando você torce para o Corinthians. Né? Fala comigo. Gana! Ódio do inimigo! Vamos lá, 1, 2, 3, já! Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aleluia! Glória a Deus. É assim. Então vocês percebem aí duas ordens demonstradas aqui em dois verbos imperativos. Ou seja, são duas ordens, não são pedidos. Deus não está pedindo para você fazer isso, e muito menos Ele está recomendando você fazer isso. Não, Ele está dando uma ordem. Ordem. Submetam-se e resistam. Sujeitem-se. É a primeira ordem. Ou seja, submetam-se. Sujeitai-vos. Não adianta nada uma pessoa que fala no nome de Jesus, ora, jejua, consagra, gente que clama pelo sangue do Cordeiro, mas não se sujeita a Deus, não se submete a Deus. É totalmente necessário que nós estejamos efetivamente sujeitos a Deus antes da gente investir contra o diabo. Nunca tente investir contra o inimigo se você primeiro não for sujeito a Deus, não tiver submetido a Deus. Essa palavra sujeitai-vos aqui, ela é um termo militar que significa fique no seu próprio posto, fique no seu lugar, ponha-se no seu lugar, submeta-se. Quando um soldado ele quer se colocar no lugar do general, certamente ele vai ter grandes problemas. O que Deus está dizendo assim? Se coloque no seu lugar. Por quê? Porque hoje tem gente, lamentavelmente, nós estamos vivendo hoje dias em que as pessoas querem se colocar no lugar do próprio Deus. Hoje tem igrejas ensinando, ou líderes ensinando igrejas da ordem para Deus. Hoje tem pastores dizendo que você tem que colocar Deus no canto da parede. Você tem que determinar. Você tem que falar qual é o dia. Quer dizer, o que o Senhor está dizendo aqui para a gente? A gente tem que se render a Deus de uma forma incondicional. Ou seja, nós temos que colocar todas as nossas áreas da nossa vida sob a autoridade de Deus e dizer: Senhor, está tudo debaixo do seu poder, está tudo debaixo da sua autoridade, nada, aleluia, se não for por sua autoridade e poder. É isso aqui. Quem está sujeito, irmãos, é servo. Repita, quem está sujeito é servo. Quem está sujeito é servo. Mais uma vez, quem está sujeito é servo. Quem está sujeito é servo. E o verdadeiro servo, ele deve saber que as condições básicas para que ele possa seguir ao seu Senhor são: primeiro, todo servo, ele tem que saber que seu Senhor é maior. Todo servo tem que saber esta condição que dá para você, a condição para você enfrentar o inimigo e as circunstâncias adversas sem você temer, sem você vacilar. Mas você tem que saber, Deus é maior. Deus é maior. É muito fácil a gente verbalizar palavras, mas é muito difícil viver o que nós estamos dizendo.
Dizer que Deus é maior é bonito, mas a prática disso é que muitas vezes a gente não vê, porque as pessoas tomam atitudes às vezes que querem estar diante de Deus. Deus é maior na sua vida, é maior. Então ele está dizendo para você, espera, então espera. Deus é maior na sua vida, ele está dizendo para você, não vai, então não vá. Não, mas eu vou. Não, mas eu preciso. É isso que ele está dizendo. Então, saber que o seu Senhor é maior. Mas também uma segunda coisa que caracteriza um servo: qualquer ordem dada pelo Senhor, a autoridade máxima do universo, exige atenção, e não somente atenção, mas respeito total. Diga para a pessoa que está falando: esteja atento ao que Deus está falando. Esteja atento ao que Deus está falando. Quer dizer, o que o Senhor quer nos ensinar com isso aqui? Ele requer que a gente entenda com clareza o sentido da sua ordem. Você precisa entender com clareza o sentido da ordem. Quer dizer, numa companhia militar, no exército, existem algumas ordens que são dadas por toque de clarim. Quer dizer, se os comandados não entenderem o toque, não saberem exatamente o que está sendo tocado, eles não vão corresponder à ordem que está sendo dada num toque. E com Deus é a mesma coisa. Ao proferir uma ordem, o nosso Deus, obviamente, ele quer ser obedecido. Ele quer ser obedecido e de uma forma certa e completa. Certa e completa. Eu tenho uma mensagem que você já deve ter ouvido essa mensagem: fazendo o certo de maneira certa. Não é? Porque tem gente que faz o certo de maneira errada. Não é? E essa mensagem, ela tem como base um texto da palavra de Deus, quando Davi resolve transportar a arca do Senhor e fazê-lo não de conformidade com as ordenanças divinas. E o fato dele não obedecer às ordenanças divinas, a forma que tinha que ser trazido a arca do Senhor, transportar a arca do Senhor, custou a vida de alguém. Um homem morreu. E tem pessoas morrendo hoje na igreja por conta de não entender com clareza o que Deus está falando. Tem pessoas que estão morrendo hoje na igreja porque Deus está falando aqui no meio do percurso. Muitas vezes o diabo pega a palavra, joga distorcida no teu coração, e você pensa numa coisa e Deus não disse nada disso. Por isso, o Senhor quer que você ouça claramente o que Ele está pedindo e obedeça. Deus quer que nós dependamos dEle, enquanto o diabo quer que nós venhamos depender de nós mesmos. De nós mesmos. O inimigo gosta desses tipos de crente que sabe que não, o negócio é a gente. É a gente ter força para fazer, para trabalhar, porque o inimigo gosta disso. O diabo não gosta de gente que depende de Deus, gente dependente do Senhor. Agora, como que a gente identifica então o verdadeiro servo? Tudo bem aí, irmãos? Amém ou não? Amém. Vocês estão angustiados? Tudo certo? Posso continuar? Amém. Então, o verdadeiro servo é aquele que, pelo seu Senhor, ele se prontifica. Primeiro, diga para mim: aborrecer. Mais alto: aborrecer. O que diz Lucas 14, 26? A palavra é clara. Se alguém, palavras de Jesus, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meus discípulos. Quer dizer, em outra tradução diz assim: se você não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos,
e às vezes a sua própria vida, você não pode ser discípulo de Jesus, você não pode ser servo dele. E aborrecer alguém não é destratar alguém. Aborrecer alguém não é você agir, não é malcriadeza com sua mãe, com seu pai, não é nada disso. É só uma questão de preferência entre Deus e mãe, Deus. Entre Deus e irmão, Deus. Entre Deus e irmã, Deus. Deus acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Agora tem pessoas hoje que, por conta de não aborrecer cunhado, cunhada, primo, prima, estão entristecendo a Deus. Entristecendo a Deus. Existem pessoas que fazem coisas que pessoas da família que não têm nenhum compromisso com Deus exigem que sejam feitas e você acaba entristecendo a Deus. Sabe aquela coisa de você fazer churrasco em casa e convidar o cunhado que não é evangélico? Quando ele não ser evangélico, tem que ter cerveja na sua casa, você tem que dar bebida para ele, você tem que fazer caipirinha para ele. Que coisa é essa? A palavra de Deus aqui é clara. Você não é servo de Deus se você não aborrecer. Opa, aqui, amado, dentro dessa casa aqui, eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Aqui nós louvamos a Deus, nós servimos ao Senhor. Ah, mas se eu fizer isso, ninguém vem. Aí se eu fizer isso, vão ficar de mal de mim. Aí se eu fizer isso, vão falar mal de mim. Que falem mal de você, que nunca mais venha na sua casa, mas que pelo menos, se Jesus vier, você entre no céu. É isso que é importante. Agora nós não queremos aborrecer e queremos ser servos. A gente não quer aborrecer pessoas, não é? Deixe Deus aborrecido. Agora, pessoas aborrecidas não significa nada para você, mas um Deus aborrecido, você imagina, não é verdade? Então, você precisa aborrecer. O verdadeiro servo é aquele que pelo seu Senhor se prontifica em aborrecer pessoas. E não é aqui, o Senhor está colocando aqui mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e a própria vida, mais do que a mim. Não é? Por conta de servir a Deus, você está aborrecido com você? Quer dizer, você está incomodado com você? Vê se isso é jeito de servir a Deus. Você está satisfeito com a forma que você está servindo ao Senhor? Quer dizer, o servo não, ele nunca está satisfeito, ele tem uma incomodação constante dentro dele, porque ele quer fazer o melhor para o seu Senhor. Segunda coisa, levar a cruz. Quem é discípulo do Senhor? Leva a cruz. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, diz o texto. Diga para a pessoa que está ao teu lado: se não tem cruz, não é discípulo. Se não tem cruz, não é discípulo. Agora pergunta: tem cruz? Tem cruz. O grande mal da igreja é que muitas vezes a igreja não sabe nem o que é cruz. Esse é o grande mal. Porque às vezes as pessoas estão atribuindo a cruz o que de fato não é cruz. Tem gente que fala assim: a minha cruz é meu marido, a minha cruz é minha mulher, a minha cruz, pastor, minha cruz é meu patrão, aquilo que é minha cruz. Não, nada disso é cruz. Nada disso é cruz. Porque assim como você tem problema com o seu esposo ou com a sua esposa, tem gente lá fora que não tem nenhum compromisso com Deus e está tendo os mesmos problemas. Então, se marido, se escola, se trabalho, se essas coisas não é cruz, então o que é cruz? Cruz é tudo aquilo que você padece por amor a Jesus. Isso é cruz. Eu vou te dar uma cruz, quero ver se você leva essa. Cruz é você falar bem de quem fala mal de você. Leva? Cruz é você falar bem de quem fala mal de você. Isso é cruz. Cruz é
dobrar os seus joelhos para orar e lembrar daquela pessoa que levantou uma calúnia contra você e quase te jogou na lama. Cruz é orar pelas pessoas que te caluniam. Cruz é perdoar quem te ofende. Leva a cruz? Isso é coisa de servo. Isso é coisa de servo. Cruz é humilhação. Cruz é tudo o que nós vemos na figura do Cristo quando ele vai para a cruz. Posso ouvir o glória a Deus? Glória a Deus. Você vai vencer. Então, aborrecer, levar a cruz é coisa de servo, mas também a renúncia. Renunciar. 14:33 do Evangelho de Lucas diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Se não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, se não atender a essas condições e não se prontificar, não queira você enfrentar Satanás na sua própria força, porque você vai ser esmagado. Tem que renunciar, o Senhor está dizendo aqui, renunciar a tudo. Em 1987, eu me casei com a Mara, vivendo o melhor da minha carreira profissional. Era assessor técnico comercial de uma empresa, ganhando muito bem, mas muito bem mesmo. O único negócio na época que eu fiz, eu lembro que dava para comprar naquela época um Opala Diplomata, sabe, 4 portas, 6 cilindros, um único negócio. 1989. O presidente da empresa que eu trabalhava me chama na sala dele e diz essas palavras: se tivesse uma máquina de tirar xerox humana, eu ia tirar uma cópia sua, porque você eu estou mandando embora e não sei porquê. Ele não sabia, mas eu sabia. Estava chegando o meu momento, estava chegando a minha hora, estava chegando a minha hora de viver na prática a expressão Deus é fiel. Estava chegando o meu momento de viver o que eu pedia para Deus em todos os cultos de missões, quando eu vinha chorando no pé do altar, dizendo: Senhor, eu quero trabalhar exclusivamente para o Senhor, eu quero dar minha vida para o Senhor, eu quero. E para isso acontecer, eu tive que renunciar. Por obediência ao Senhor, você tem ideia do que o seu pastor renunciou? Se um dia, certamente ele já deve ter contado para vocês, mas se um dia o pastor de vocês contar para vocês o que ele renunciou para estar cuidando de vocês aqui, se você não for crente, você vai dizer para ele assim: pastor, o senhor vai me desculpar, mas o senhor é um louco. Mas não é louco, ele só quer ser servo, ele só quer ser discípulo, é só isso. Então, se nós não renunciarmos a algumas coisas, nós não podemos dizer que somos discípulos. Às vezes não conseguimos renunciar coisas que não têm valores muito grandes, e a gente não consegue renunciar uma novela, não consegue renunciar um jogo de futebol, não consegue renunciar um passeio, não consegue renunciar uma coisa tão minúscula para poder servir a Deus. Quanto mais as grandes coisas, e o inimigo sabe de tudo isso, e daí ele levanta contra você, e daí a sua vida fica nessa vida que você tem. Nada dá certo, nada se completa, projetos começam, projetos param. Mas a sua vida é assim, vem um lapso na sua mente, alguma coisa brota no teu coração, agora vai, e depois de algum tempo a coisa está fluindo ou ruindo. Então, você deve lembrar de que Deus, Ele é o ser mais poderoso, não é? Ser mais poderoso que existe, mas também não pode esquecer
e de todas as coisas criadas, o teu adversário é o mais poderoso. Então, para a gente poder ter o poder de Deus e para impor a vitória de Cristo ao inimigo, é imprescindível então que você esteja sujeito a Deus, você esteja sujeito a Ele. O grande problema que eu vejo hoje, e que vocês devem estar vendo da igreja hoje, é que nós temos muitas celebridades hoje como servos, muitas celebridades e poucos servos. Quer dizer, eu fui muito ovacionado já na minha vida. Pastor, vamos fazer uma reportagem, vamos colocar na revista. Pastor, vamos isso, vamos aquilo. Eu sou muito reservado com relação a essas coisas. Muito reservado. Sabe? Eu prefiro ser servo. Eu prefiro ser servo. É muito bom? É bom a gente ter programa de TV, é bom a gente ter programa de rádio, mas desde que não seja para a gente muitas vezes massagear esse ego terrível que nós temos dentro de nós, que está sempre querendo ser massageado. Deus precisa ser honrado, Deus precisa ser glorificado. A Ele toda a honra, todo louvor, toda glória. Levantar a mão é para Ele, aplaudir é Ele, aleluia, glorificar é Ele. Hoje é tanta vaidade humana, que não há espaço nem para a glória de Deus, nem espaço para a glória de Deus. O diabo está fazendo festa hoje dentro de muita igreja, por conta disso, porque tem muita gente dentro da igreja, e muita gente que pensa que a glória de Deus está na igreja e ela não está. Domingo eu ministrei na igreja e eu estava dizendo naquela passagem que Jesus cura aquele cego de nascença e expulsam ele da sinagoga, expulsam ele da igreja. E talvez aqueles doutores da lei achavam que Jesus estava lá dentro, Deus estava lá dentro, mas Jesus estava lá fora recebendo o sujeito curado. Às vezes a gente pensa que Jesus está dentro, Jesus está lá fora, porque não dá para ficar dentro. É muita celebridade, não dá para ficar. Ele tem que estar lá fora, junto com aqueles que estão de fato precisando e carecendo. Mas é o que nós estamos vivendo. A segunda ordem, qual que é? Resistir. Mais uma vez. Resistir. Bem alto, diga assim: resistir. Resistir. Repita comigo: resistam ao diabo. Resistam ao diabo. E ele fugirá de vocês. E ele fugirá de vocês. Diga para a pessoa que está do teu lado: é uma ordem. É uma ordem. Isso não é facultativo. Não é querer ou não querer. Você tem que resistir para ele fugir. Você tem que resistir, não é? Sempre que o servo de Cristo suspeitar da atuação do inimigo, em determinado caso, ele tem a incumbência, ele tem a obrigação de resistir-lhe. É uma ordem. É uma ordem. Sabe por que o nosso grande mal é que a gente não resiste muitas vezes? Porque o inimigo é assim, ele bate uma vez, aí você ora, ele bate de novo, você ora, ele bate de novo, você ora, ele bate de novo, você diz: isso não está adiantando nada, parece que está piorando. Daí você para. Eu já passei noites em claro de começar a expulsar o demônio da vida de uma pessoa por volta de 10 horas da noite e o Senhor completar a obra 7 horas, 8 horas da noite. E o diabo fala na boca da pessoa: você não vai desistir não? Não vou desistir não. Você vai sair, em nome de Jesus. E ele começar a dizer: não estou aguentando mais. Não está aguentando, cai fora. É isso, é resistência. É resistir para que ele possa fugir. É verdade? Resistir.
né? Mas isso tem que ser uma coisa consciente, quer dizer, uma atitude que você tem que tomar, quer dizer, tem que ser uma reação contra alguma coisa, quer dizer, isso tem que ser uma coisa que você tem que reagir de forma consciente contra os ataques do inimigo. Você tem que ser persistente, você tem que ser resistente. Ele está insistindo, você busca, ele está insistindo, busca. Vai chegar uma hora que você vai repelir, vai chegar uma hora que ele vai ser rechaçado por conta dessa resistência. Então a gente precisa repelir, a gente precisa rechaçar, a gente precisa colocar fora todo pecado que o diabo possa nos induzir para nós irmos contra, às vezes até o nosso próprio Deus. Temos que colocar fora com resistência para que Deus possa nos dar vitória. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus! Então, meus amados, isso é o que o Senhor tem pedido para que você possa, resistir. Olha o que diz a palavra de Deus na 1 de João 3,8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Não sou eu que estou falando isso, irmãos, é a palavra de Deus. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então nós precisamos repelir. A gente precisa tirar todo o pecado que muitas vezes o diabo ele te induz a praticar contra Deus. Porque se você não tirar isso da sua vida, você está lendo aí, você é do diabo. E daí não adianta. Como que você vai resistir? A palavra de Deus diz em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 a 15, presta atenção: quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então resista tudo quanto pode te levar a pecar. Resista tudo quanto pode te levar a fazer alguma coisa contrária a Deus. Resista. Então, meus queridos, todas as armas, vamos relembrar, vamos ver se a gente consegue. Todas as armas. Qual a primeira? A palavra de Deus. Qual é a segunda? Oração de Jesus. Qual é a terceira? Nome de Jesus. Qual é a quarta? Cheio do Espírito Santo. Qual é a quinta? Sangue do Cordeiro. Qual que é a sexta? Armadura de Deus. Qual que é a última? Obedecer a palavra. Quer dizer, submeter e resistir não é a arma, né? A submeter e resistir é a condição para as armas ter poder. Quer dizer, sem submissão e sem a resistência não adianta nada. Não adianta nada tudo isso. Então, é totalmente necessário você estar efetivamente sujeito a Deus antes de você investir contra Satanás. Você não pode esquecer disso, direto ou indiretamente. Você tem que saber que você está sujeito a Deus. Você tem que entender que essa submissão tem que te levar a resistir, não é? E essa resistência, ela é através de alguns sims na sua vida ou alguns não. Essa resistência, ela é demonstrada através de alguma coisa que você tem que dizer sim e de alguma coisa que você tem que dizer não. E que deve ser salientadas essas coisas para que você possa lutar e vencer contra Satanás. E eu escrevi aqui algumas coisas que tem que ser não e algumas coisas que tem que ser sim. E agora nós vamos dizer as coisas que tem que ser não é para a gente poder vencer toda e qualquer obra do inimigo. Então eu quero convidar você a ficar em pé agora, porque agora eu quero gente que
saiba do que está ouvindo. Reconheça o poder do teu inimigo. Eu preciso de pessoas aqui dentro deste recinto que reconheça a necessidade de vencer. Eu quero gente agora aqui muito séria no que vai falar aqui agora, porque, como diz a própria palavra de Deus, há um poder muito grande nas nossas palavras, e a Bíblia diz que a vida e a morte, elas estão no poder da palavra. A vida e a morte. A vida nos é dada por Deus em Cristo, e a morte não é o nosso adversário que é protagonista. Então, você pode dar para o inimigo muitas coisas para que ele possa te matar. Então, lembrando, existe a submissão, essa nossa submissão a Deus. Quando eu sou submisso a Deus, eu falo não para algumas coisas, por conta dessa submissão. Quando eu sou submisso a Deus, eu digo sim para algumas coisas, porque eu sou submisso a Deus. E o que a gente tem que dizer como não, se eu sou submisso a Deus? Você vai ver aqui bem alto agora, todo mundo com a visão no telão, não olhe para ninguém, nem para o seu lado, nada agora, somente para o telão, e diga para mim o que está escrito aí. Eu vou contar até 3, você vai ler bem alto, pode ler pausadamente, mas lê. 1, 2, 3, já, vai. Não quero informações desnecessárias, nem permito que algum espírito maligno se prontifique me dar informações que não pedi. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga não quero. Não quero. Diga eu estou sujeito a Deus. Eu estou sujeito a Deus. Por isso eu não quero. Por isso eu não quero. Não quero. Não quero. Repita, informações desnecessárias, nem permito que algum espírito maligno se prontifique a me dar informações que não pedi. Aleluia. Não aceite. E lembre-se, o inimigo pode usar pessoas. Então, não permita que ele te dê nenhuma informação. Você é sujeito a Deus. 1, 2, 3, já, diga. Não acredito no que um espírito maligno disse até prová-lo. Não acredite. Não acredite. Por que até prová-lo? Não é? Vou ter que provar? Não. Você tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes, no provar, você pode ver que não é o inimigo que está falando. Fala, cuidado. Um grande pecado que nós podemos cometer, imperdoável, é a gente atribuir ao inimigo o que o Espírito está fazendo. Tome bastante cuidado com isso. Então, não acredite no que o Espírito maligno está dizendo, até que você tenha consciência que de fato não é isso. Você não pode acreditar. Outra coisa, vamos lá. 1, 2, 3, já, peraí, já. Não tenho medo das ameaças feitas à minha família e nem a mim. Fica isso em nome de Jesus com mais força. Está ouvindo? Vai, não tenho medo das ameaças feitas à minha família nem a mim. Em nome de Jesus. Isso faz parte da sua missão. 1, 2, 3, diga lá. Aquele que nasceu de Deus, Jesus, me protege e você, Satanás, não me atingirá. Glória a Deus. Aquele que nasceu de Deus. Quem nasceu de Deus? Jesus. O que ele vai fazer? Me protege. E o que vai acontecer? Satanás não vai. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus.
frequentemente você vai ver que ele ameaça, ele quer matar, ele quer destruir. Mas a nossa proteção é o Senhor. Eles não podem nos ferir quando o Senhor nos protege como escudo. Ele não pode, não pode, não pode. Diga isso. 1, 2, 3 já. Não presumo que uma vitória é o fim do conflito. Ou seja, aqueles que são afligidos com profundas lutas com os poderes das trevas, eles descobrem que é necessário manter comunhão íntima com o Senhor Jesus. Não pense você, venci a primeira, graças a Deus, vamos amolecer, venci a primeira, não precisa mais orar, venci a primeira, não precisa mais jejuar. Não presuma que uma vitória é o fim do conflito. Não, pode estar começando o seu conflito, continue resistindo até que você tenha a vitória completa. Posso ouvir a glória a Deus? Aleluia, aleluia. Diga lá, não confio na confrontação ousada como meio principal da vitória sobre o inimigo. Isso, você não pode confiar na confrontação, ou seja, a aplicação então da doutrina da oração, da memorização das Escrituras e uma vida de louvor a Deus vai ser essencial para que você não confie nessa confrontação, que muitas vezes ela é ousada, mas como não pense você, isso aí é o meu meio principal sobre o inimigo. Não, você viu, tem vários tipos de coisas que você tem que fazer. Diga, 1, 2, 3, já. Revisto-me em nome de Jesus, diariamente de toda a armadura de Deus. Reclamo minha união com Cristo e andarei na plenitude do Espírito Santo. Aleluia! Diga isso, meu amado irmão, para o inferno ouvir. O diabo precisa ouvir você fazer essa declaração no bendito nome de Jesus. Diga mais uma vez, vai. Revisto-me em nome de Jesus, diariamente de toda a armadura de Deus. Reclamo minha união com Cristo e andarei na plenitude do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! E andarei na plenitude do Espírito Santo. Irmão, só de fazer essas declarações aqui, você não tem ideia do que já está acontecendo no mundo espiritual. Só você fazendo essas declarações, você não tem ideia do que já está acontecendo no mundo espiritual da saúde. Diga, 1, 2, 3, já. Retorno hoje em nome de Jesus todo terreno que eu possa pegar a Satanás através de pecados imprudentes propositados na minha carne. Você vai retomar hoje, em nome de Jesus, todo o terreno que você possa ter dado ao inimigo por conta de erros, de pecados que você cometeu. Hoje o Senhor Jesus vai te purificar e todo o terreno, aleluia, você vai reconquistar. O que ele tirou vai voltar para a tua mão. Diga mais. Já, 1, 2, 3. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu retorno de Satanás o terreno que lhe entreguei quando pequei contra Deus em qualquer circunstância da minha vida. Eu confesso como pecado cometido contra o meu Senhor e peço que me purifiques através do sangue de Cristo. Eu não conheço a sua vida, mas hoje aqui Deus está marcando uma nova história.
Você vai ler de novo isso aqui, porque você está confessando aqui uma coisa que o inimigo nunca, mas nunca gostaria de ter ouvido na sua boca, o que você está dizendo hoje aqui. Que você está confessando todo o pecado que você cometeu contra o Senhor, e você está reconhecendo aqui publicamente a purificação do sangue de Jesus Cristo na sua vida, e Ele não vai poder mais te recair por causa disso. Então diga mais uma vez, em nome de Jesus, vai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu retorno de Satanás o terreno que me entreguei quando pequei contra Deus, em qualquer circunstância da minha vida. Eu confesso como pecado cometido contra o meu Senhor e peço-te que me purifiques através do sangue de Cristo. Receba este sangue na tua alma e seja purificado em nome do nosso Senhor. Aleluia! Vamos vencer! Estamos em guerra, mas estamos vencendo. Vamos lá! 1, 2, 3, quero vir já! Amarro todos os poderes das trevas em nome de Jesus, que opera sobre a liderança de qualquer espírito maligno, ordenando a todos que saiam quando o seu líder sair. Glorifique o nome do Senhor. Glória seja o teu nome, Senhor. Diga bem forte, vai. Obrigo o espírito maligno a admitir que estou assentado com Cristo, muito acima de todos os principados e potestades, conforme Efésios 1, 21, 2 e 6, tendo através de Jesus toda a autoridade sobre ele. Toda autoridade sobre eles. Aleluia. Diga lá. Ordem em nome de Jesus que se o poder maligno estiver dividido em diversas partes, se transforme em um só espírito e saia da minha vida. Aleluia. Você que é homem vai dizer, eu estou preparado. Você que é mulher vai dizer, eu estou preparado. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Estou preparado em nome de Jesus. Quando o poder maligno tentar me ferir, ou alguma pessoa que esteja próxima a mim, diga, eu estou preparado. Estou preparado. Aleluia. Diga aí, quero ouvir, vai. A melhor forma de mantermos o inimigo fora é colocar Jesus Cristo dentro. Aleluia! Glória a Deus! Diga mais uma vez, eu quero ouvir, vai. A melhor forma de mantermos o inimigo fora é colocar Jesus Cristo dentro, e Ele fugirá de nós. Aleluia! A melhor forma de manter o inimigo fora é colocar Jesus Cristo dentro, e a promessa de Deus se cumprirá em sua vida todo dia. E Ele fugirá de nós. Vai fugir da sua casa, hoje Ele vai fugir da sua família, do seu trabalho, hoje Ele vai fugir da escola, hoje
Você é mais do que vencedor. Aleluia. Por aquele que chamou Jesus Cristo, nosso Senhor. Continue firme. Não abra mão das coisas que Deus tem para você. Eu vou orar agora, encerrando. E quero somente orar. Se há porventura alguém aqui nesta noite, não é você que não é evangélico, ou você que se distanciou dos caminhos do Senhor, que foi, não é, foi obviamente algo de uma ação do inimigo, e hoje você precisa voltar para Deus, para o inimigo não acabar com a sua vida. Jesus quer te dar vida. Se há uma pessoa aqui que não é evangélica, ou alguém que se distanciou, vem aqui à frente, entrega o teu coração a Jesus, e a sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia. E não vai ter poder contra Glória você. a Deus. Eu vou. Há alguém aqui nessa condição? Se há alguém, levante a mão só para me conhecer. Estou vendo uma pessoa. Aleluia. Estou vendo duas pessoas. Vocês precisam de Jesus. Você viu como que é a fila do inimigo? Vem aqui, eu quero orar com você. Aleluia. Tem mais alguém aqui nesta noite que queira ter um encontro com Jesus? Não tem. Agora eu quero orar por algumas pessoas aqui. Enquanto nós estávamos fazendo aquelas declarações, você não se sentiu bem. Enquanto nós fazíamos a declaração, você passou mal, você teve, parece que estava querendo dar tontura, alguma coisa assim. Vem para frente aqui. Eu quero orar por você. Jesus. Se você não se sentiu bem, você se sentir bem, porque isso é uma guerra espiritual. Não é? Jesus Cristo quer nos dar vida, e vida com abundância. O diabo quer nos matar. Não é? Nós precisamos receber vida. Não é? Os obreiros, por favor, se aproximem das pessoas, vamos colocar as mãos sobre elas, abençoando. Igreja, estenda a mão para cá. Não quero uma igreja, depois de todas essas declarações, eu não quero uma igreja covarde aqui. Nossa igreja, ela já é vencedora. Amém? Assim ou não? Amém? Assim ou não? Então, com a mão estendida para cá, você vai orar comigo. Você não vai me ouvir orando, não. Eu quero ouvir a igreja clamando. Senhor, em nome de Jesus, liberta essas pessoas, em nome de Jesus. Senhor, escreve no livro da vida o nome. É isso que eu quero que você peça. Comece a orar agora, em nome de Jesus. Quero ouvir. Vai. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, porque o Senhor é tremendo e maravilhoso. Nada, ó Deus, aleluia, é semelhante ao Senhor. O poder do Senhor é inigualável, nada pode se comparar ao Senhor. E nessa noite, ó Deus, nós estamos aqui agradecidos por essas vidas. Ó Deus, que acabam, ó Senhor, de vir aos teus braços. Ó Pai, querem, Senhor, serem recebidas pelo Senhor, ó Pai, através dessa missão. E, ó Deus, eu quero aqui, juntamente com os obreiros, ó Pai, ordenar aqui agora, para que toda força do mal, eu quero ordenar agora, Deus, para que todo, ó Pai, toda manifestação maligna, toda, ó Pai, a ingerência do inimigo contra a vida dessas pessoas, que vai bater retirada hoje, em nome de Jesus. Vai tirando, meu Deus, todo fardo, tira todo peso, tira todo embaraço, ó Pai, desembaraça, Senhor, aleluia, a vida, ó Deus, misericórdia, abre o caminho para que esses teus filhos te sigam em paz, te sigam, ó Deus, em gozo e em alegria. Satanás, tu és vencido, derrotado pelo sangue de Jesus e pelo poder da cruz. E eu te declaro derrotado nessas vidas pelo poder do nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Deus abençoe ricamente vocês. Fiquem firmes, viu? Firmes. Nosso adversário ele é astuto. Bom Deus abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Posso ouvir um glória a Deus? E um aleluia. Diga, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Diga, minha família é uma bênção. A minha família é uma bênção. Diga, minha
família é uma bênção. A minha família é uma bênção. A minha casa é uma bênção. A minha casa é uma bênção. Porque nela mora o Senhor. Porque nela mora o Senhor. Aleluia. Diga, os meus negócios são uma bênção. Os meus negócios são uma bênção. A minha mão é uma bênção. A minha mão é uma bênção. E onde eu colocar, Deus vai fazer prosperar. E onde eu colocar, Deus vai fazer prosperar. Diga, Senhor, Senhor,